E aí, gente, hoje nós vamos à nossa segunda aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos ver o início dessa guerra e o desenrolar do conflito, que deu ao século XX grandes transformações. O ano era 1914. A Europa vivia um período de intensas disputas por territórios, mercado consumidor, matérias-primas e mão de obra barata. Existia uma missão civilizatória que acompanhava esses fatos e ela deveria impor a cultura e a religião e branquear os povos. O que parecia muito ruim aos olhos atuais, na verdade estava configurando um mal ainda maior. A política de alianças que se organizou entre o fim do século XIX e o início do século XX mostrava que a paz existente na Europa era uma paz armada. De 1908 a 1913, a Áustria faz muitas investidas pela conquista da Península Balcânica. Os russos tinham interesse no local, assim como os alemães. É lógico que grupos internos da Península Balcânica lutavam contra isso, ou seja, os ânimos estavam extremamente acirrados. E é para acalmar esses ânimos que o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, tem a ideia de visitar o local e fazer alguns acordos e promessas de um governo mútuo, com vantagens para ambos os lados, e ele pensou então em fazer uma visita desfilando em carro aberto. A insistência do arquiduque de negociar a paz acabou sendo uma má ideia. O terrorista bósnio Gravilo Príncipe, por um erro do motorista da comitiva, acaba encontrando de frente com o arquiduque e sua esposa desfilando em carro aberto. E o arquiduque e sua esposa são atingidos mortalmente, iniciando assim um grave problema diplomático entre a Áustria e a Sérvia. A Áustria exige as desculpas da Sérvia. Apoiados pela França, pela Inglaterra e pela Rússia, a Sérvia não pede desculpas. Inicia assim a Primeira Guerra Mundial. Entre agosto e novembro de 1914, a guerra é conhecida como Guerra de Movimento. Aquela guerra em que um país invade mesmo o outro, passando por sobre as suas barreiras e até mesmo sobre a neutralidade, já que a Bélgica foi invadida pela Alemanha, apesar de ter se declarado neutra. Ao atingir a França pela Bélgica, a Alemanha põe em voga o Plano Schieffelin. O plano elaborado pelo conde Alfred von Schieffelin e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris. A segunda fase da guerra é a Guerra de Trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes a distância entre uma trincheira e outra era mínima, mas mesmo assim, essa terra que separava uma trincheira da outra era chamada a Terra de Ninguém. E era preenchida com sacos de areia, arames farpados e tudo que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e informar que as tropas inimigas aproximavam. A Guerra de Trincheiras foi a mais longa e ela deu espaço para o desenvolvimento de armas diversas, como, por exemplo, os gases, como o gás mostarda, que deveria funcionar como uma arma química. O submarino foi a arma de guerra principal que os alemães inventaram. Além do submarino, os carros-tanques inventados pelos franceses são protagonistas da guerra tecnológica, que pode ser considerada a terceira fase da Primeira Guerra Mundial. Foi durante a Primeira Guerra Mundial também que o avião passa a ser usado como arma de guerra. Os brasileiros reivindicam a invenção do avião e, portanto, reivindicam também a tristeza profunda de Santos Dumont ao saber que o seu invento foi usado para se fazer uma guerra. O desgaste das batalhas de Verdun, da Batalha do Marne, da Batalha do Somme se somavam com as grandes perdas de recrutas muito jovens. A gripe espanhola chegava nas trincheiras e tudo parecia muito mais difícil. Nas fronteiras da França já começava a surgir amotinamentos de soldados. Até meados de 1918 parecia que a vitória da Alemanha era certa. A Rússia acabava de assinar em 1917 o Tratado de Brest-Litovsk, que, desgastada pela sua participação na guerra, ela enfrentava uma revolução socialista. Porém, em meados de 1918, a Alemanha se vê agora diante de um inimigo totalmente novo, os americanos.
É correto afirmar que a Alemanha começa a perder a Guerra Mundial à medida que o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos abandona a neutralidade e se coloca ao lado da Entente. Em 2 de abril de 1917, os soldados americanos começam a atravessar o Atlântico e no início do outono de 18 desembarcam diariamente 10 mil deles na Europa. Foi assim que em 11 de novembro de 1918, numa madrugada fria, Matthias Erzberger, do lado alemão, e o Marechal Ferdinand Foch, do lado francês, assinavam o Armistício de Copenhague, a 90 quilômetros a nordeste de Paris. Os dois colocaram sua assinatura e colocaram um fim também na Primeira Guerra Mundial. Em 28 de junho, no famoso Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, ambos os lados assinaram oficialmente o Acordo de Paz. Mas seria Versalhes um acordo com paz? Isso é um assunto para a próxima aula.